Seus escolhidos são aqueles que entram pela porta e quando entram e olham para o umbral, leem: bem-aventurados, escolhidos do meu Pai, por terdes escolhido a escolha do amor de Deus para as vidas de vocês. O resto é teologia da perda de tempo. Não edifica a vida de ninguém, não faz ninguém orar, não faz ninguém se apaixonar, não faz ninguém ser forte, não faz ninguém aguentar, não faz ninguém resistir, não faz ninguém prosseguir, não faz ninguém prosseguir amando, apaixonadamente entregue à alegria do reino de Deus. Acontece para quem tem esse coração que não desiste e que sabe que se o juiz iníquo não suporta o importúndio do ser mais fraco, imagine o Pai Celeste que ama, que me ensinou a orar e que manda me dizer que Ele sabe e conhece as minhas necessidades. Ele, porventura, não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele chamam dia e noite, clamam dia e noite, embora na aflição dos aflitos possa parecer que Ele está demorando em defendê-los. É só impressão sua. E para isso é que a gente tem que aprender a perseverança, a resistência, a esperança. Porque a vida de fé não tem retrocessos e mais. Quando a gente cresce na fé, a gente não tem mais nem especulação. A gente não tem mais nem essa coisa, Deus está demorando. Isso é coisa para quem está engatinhando. Quando você entra mesmo na convicção, você diz: Senhor Deus, Tu o sabes a hora de tudo, de todas as coisas, e Tu virás na melhor hora de todas, e o meu coração estará de prontidão. A minha candeia estará acesa. Enquanto Tu não vens, eu estarei trabalhando, fazendo bem aos meus irmãos, multiplicando a graça e o talento que Tu me deste. Tu me encontrarás fazendo assim, e sem perguntas e sem questões, sem horas marcadas, sem datas. Eu sei que Tu vens, eu sei que Tu socorres, eu sei que Tu és fiel. E mesmo quando eu sou infiel, Tu permaneces fiel, porque Tu não podes negar-te a Ti mesmo. Eu sei que Tu faz justiça àqueles que Te clamam de dia e de noite, que confiam e que entregam. E mesmo que pareça demorado, as impressões que eclodam, no entanto, não tem demora. Aí Jesus conclui como eu quero concluir com você: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. E olha, a maior justiça não é uma causa sobre um terreno, um bem, uma casa, uma propriedade, um trabalho, um emprego. Não é isso. Isso aí é coisa que a gente toma como ilustração parca e tosca para alimentar a mente com a perspectiva de algo infinitamente maior. A verdadeira justiça é a volta dele. É na volta dele que toda a justiça se fará, seja ele voltando para mim, seja eu voltando para ele, aonde todas as justiças se transformarão em coisa pequena, porque o que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca subiu ao coração de homem algum, é o que Deus reserva para os que o amam, e Ele já nos revelou pelo Espírito. Meu Deus, eu já lambi, eu lambo a promessa, chupo glória todo dia, porque eu sei o que me aguarda, eu sei que eu vou ficar satisfeito de justiça. Enquanto isso, eu busco justiças relativas nesse mundo relativo, mas depressa Ele nos fará justiça, Ele ouvirá nossas orações. Jesus diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, Ele achará fé na terra? Porque o grande problema, à medida em que a gente se aproxima, onde a gente está cercado de apostasia, de descrença,
de ateísmo cristão, de ateísmo sacerdotal, de ateísmo pastoral, de ateísmo de teólogos, de ateísmo de acadêmicos da Bíblia. Quero até uma boa escola de samba, acadêmicos da Bíblia, daria uma escola interessante. E acadêmicos da Bíblia. Esses são os grandes ateus, são os caras que não creem em nada. E eu encontro pessoas já, meu Deus, há pelo menos 40 anos. É uma frase que eu ouço aqui e ali, especialmente nos ambientes teológicos. E quanto mais elevado for o nível da faculdade teológica, ou da academia teológica, mais eu encontro pessoas há décadas me dizendo: eu estou aqui nessa aposta da fé, correndo o risco da fé. Aí eu digo, meu Deus, a fé para esse cara ainda é uma aposta. Ele está na loteria teológica de Deus, uma aposta. E ele vai virar pastor e vai pastorear pessoas, sendo que ele só tem uma aposta. Ele não tem a certeza, ele só tem uma aposta. E ele só está correndo o risco da fé, ele não está vivendo a alegria certa da fé. Porventura, se fosse hoje que o Filho do Homem voltasse, o quanto de fé ele ainda encontraria na terra? Essa fé que persevera contra tudo, contra todos, que atravessa a dor, a angústia, a enfermidade, sem perguntas, que leva sustos para cá, sustos para lá, que lida com o pior da natureza humana e não se deixa enfeiar, que lida com as antipatias gratuitas e não se deixa sequestrar por nenhuma emoção vinculada a isso, que sofre humilhações, mas não fica ressentido, ressentida, que é roubado, mas não se torna paranoico, nem doentiamente desconfiado, que é objeto de perversidade. Você vê que é perversidade, mas não fica perverso com os perversos. Recebe o mal, mas continua enfrentando todo o mal com o bem. Quem são esses? Meu Deus, eu vi recentemente os crentes se bandearem todos. Vi pastor teólogo dizendo que o sonho da vida dele era andar armado com uma arma de cada lado. Eu vi tudo virar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Eu vi gente no caminho da graça começar a defender o indefensável. Eles deveriam ir para outro lugar, para um lugar do ódio, da raiva, do armamento que se usa na perspectiva de, como eu vi alguém dizer, olha, me chama que eu dou um teco na cabeça de moleque atrevido desse jeito. Eu digo, eu arranco o teu pescoço, seu covarde. Falei para o covarde, eu arranco o teu pescoço, seu covarde, que fica fazendo isso e tendo prazer nessa maldade. Ah, se o Filho do Homem voltasse hoje, que fé ele encontraria na terra? A fé da prosperidade, a fé da barganha, a fé da aposta, a fé da loteria celestial. É o que tomou conta do coração da maioria, esmagadora das pessoas. E essa palavra que eu estou dizendo aqui, tem gente que acha radical demais. Eu gosto muito do Caio, mas eu vou lá só de vez em quando, porque se eu for todo dia eu fico perturbado com os desafios de fé que ele faz. E eu ouço e já ouvi isso, não é uma elucubração, já ouvi de várias pessoas. Ah, pastor, eu só não vou todo dia porque eu posso ficar muito perturbado com os desafios do Evangelho. Se porventura o Filho do Homem voltasse hoje, ele encontraria fé na terra? O que você chama de fé, ele chamaria de fé também? Eu quero concluir dizendo uma coisa, olha, eu decidi no meu coração
que eu quero viver até o último dia da minha vida na porta do juiz iníquo, demandando as causas impossíveis, lutando pelas utopias nas quais ninguém acredita, clamando os clamores que ninguém quer ouvir, que todo mundo diz que é coisa de inocente. Eu quero estar junto com Jesus, clamando os clamores de Jesus, segundo a agenda de Jesus, conforme a inocência, conforme a utopia de Jesus. Estou aí. Não quero a tua companhia, não quero a companhia do teu líder político, não quero a companhia do teu líder religioso. Eu quero andar da agenda de Jesus, entendeu? Entendeu? Qual é a tua agenda? Em que porta você está? Tem gente que está na porta do Planalto, está no cercadinho, está na porta do ministro, está na porta de um deputado aqui, de outro ali, de uma autoridade aqui, de outra ali, puxando os bagos do indivíduo para ver se consegue favores corruptos. A minha decisão é ficar nessa porta. E se o juiz iníquo não suporta, imagina o Pai Celeste se não tem prazer em ouvir a voz dos seus amados, dos seus escolhidos, lhe pedindo coisas justas, verdadeiras, contra o adversário. Os adversários estão aí, o mundo jaz no adversário, no maligno. As ideologias desse mundo, as políticas, a maior parte delas, a ambição, o projeto de poder político já é um projeto de dominação na maioria esmagadora e praticamente absoluta das vezes. Eu já vivi o bastante para ter visto no mundo inteiro e na história como é que acontece. Eu não quero estar do lado de nenhum projeto que não seja esse do reino de Deus. Por isso, eu morrerei à porta clamando ao meu Pai que está nos céus, enquanto grito na cara do juiz iníquo que o que ele é perverso e que o que ele faz é injusto. Mas sobrou alguma fé ainda em você? Quanto tempo faz que você não ora mesmo, crendo? Você perdeu toda a resistência, toda a perseverança? Porque quem não ora fica fraco. Fica fraco. Eu aprendi com a minha mãe que quem não ora fica fraco, e é verdade. Quem não ora fica fraco, não aguenta o tranco, não aguenta, cara. É como subir no MMA sem saber jiu-jitsu, vai levar uma coça. Tem que saber jiu-jitsu para se garantir, para aprender as outras lutas para vencer, mas sem aprender a raiz da solução, você só vai entrar no pau. É a oração que te ensina o chão, te ensina o joelho, te ensina a pegada, é a oração. Te ensina a budunhar, filho. A palavra e a promessa é a oração. E quem não ora, não tem resistência. Eu vou vendo as pessoas vão parando de orar e a resistência vai morrendo em todos os sentidos, em todos os níveis. A perplexidade vai aumentando, a descrença vai crescendo, até que a pessoa caia em si e vá para a porta. Fazer companhia à viúva fraca. E aí, na oração, o coração vai se enchendo de força, de vigor, e a fraqueza vai se transformando em algo invencível. Curva o iníquo e gera uma alegria no coração do Pai por ver a perseverança dos seus escolhidos, que são pessoas que não voltam atrás, não desistem nunca, aprenderam a andar exclusivamente adiante, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que diante de nós estão. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela
chegue ao coração, chegue ao coração, ponha raízes, faça nascer a árvore da vida, com os seus frutos que dão todos os dias do ano, cujas folhas curam. Que tu coloques e plantes em nós, já está plantada em nós a semente da árvore da vida. Que ela seja aguada, regada com oração, com amor, com perseverança, com esperança, com alegria eterna, para que isso tudo brote como cura para nós e como cura para os que se servem da nossa vida. E que a nossa existência seja frutuosamente farta e que atinja milhares e milhões de pessoas. É o que eu te imploro hoje e agora. Em nome de Jesus. Amém.